Nós não temos que ser mais inteligentes do que os outros. Precisamos ser mais disciplinados do que os outros. Warren Buffett. Você já percebeu como é fácil adiar a própria vida? Quantas vezes você disse que segunda eu começo? Quantas vezes você prometeu mudar tudo e no dia seguinte acordou igual? Quantas vezes você esperou sentir algo, aquela faísca, aquela vontade súbita de agir, que simplesmente nunca veio? E enquanto você esperava por esse sinal, os dias passaram. As semanas passaram. Os anos passaram. E o que você fez com eles? Você já notou que está envelhecendo sem se tornar quem poderia ser? Essa é a dor que ninguém posta. A frustração silenciosa de olhar no espelho e saber que você é o responsável pela sua estagnação. Você não está onde gostaria, não porque faltam oportunidades, mas porque sobra desculpa. Você quer uma nova vida, mas não quer matar a velha. Você sonha com um corpo melhor, uma mente mais afiada, uma carreira mais próspera, mas vive anestesiado pelo conforto. Você vive esperando um dia ideal, uma manhã inspiradora, uma motivação mágica. Mas e se ela nunca vier? E se ninguém vier te resgatar? E se o que você chama de esperar a hora certa for apenas uma forma bonita de fugir de si mesmo? A maior mentira que te contaram foi: espere o momento certo. Espere sentir. Espere a motivação. Mas a verdade é brutal. Você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. Porque a motivação falha. Ela é volátil, emocional, inconstante. Ela depende do clima, do humor, do ambiente, da música certa tocando. Ela é fraca demais para carregar o peso da sua transformação. A disciplina, não. Ela é surda. Ela não espera a vontade. Ela acorda com o mesmo frio na barriga, com a mesma dúvida, com o mesmo cansaço. E ainda assim, ela vai. Você acha que Warren Buffett, aos 93 anos, ainda se mantém produtivo por causa de motivação? Não. Ele construiu um império baseado em hábitos, rituais e disciplina. Ele não precisou de vídeos inspiradores. Ele precisou de consistência. Enquanto você busca um novo vídeo para se motivar, alguém está fazendo, em silêncio, o que você só sonha. E essa pessoa vai chegar onde você queria chegar, simplesmente porque ela parou de esperar. Você já pensou que o tempo está te cobrando juros? Cada dia de atraso é uma dívida com seu próprio potencial. Você acha que está parado? Não está. Você está ficando para trás. Outros estão passando na sua frente. Porque enquanto você quer se sentir bem para começar, eles já começaram, mesmo se sentindo mal. Eles não esperaram a motivação. Eles começaram com medo, com preguiça, com dúvida, com dor. E no meio da ação, eles se transformaram. É isso que você precisa entender agora. A ação precede o sentimento. Você não vai se sentir pronto antes de agir. Você se sente pronto depois de ter agido. O movimento cria clareza. A constância cria identidade. E a disciplina cria liberdade. Motivação é emoção. Disciplina é decisão. E se você continuar decidindo adiar, está decidindo falhar. Você pode ser quem quiser, mas precisa pagar o preço. E o preço se chama disciplina. Ela é solitária. Ela é cansativa. Ela é ingrata no início. Mas ela é a única ponte entre a vida que você tem e a vida que você deseja. Você está vivendo de promessas, de planos inacabados, de metas que morrem em cadernos e agendas. Mas agora é hora de transformar promessas em provas. Não para mostrar aos outros, mas para finalmente se respeitar. Porque todo dia que você diz hoje não, sua mente registra: eu não sou confiável. Mas todo dia que você faz o que precisa, mesmo sem querer, sua mente entende: eu sou imparável. Acordar cedo, treinar, estudar, focar, economizar, dizer não ao prazer imediato, dizer sim à dor que constrói. Nada disso exige motivação. Exige entendimento de quem você quer se tornar. E se você não tem clareza disso, então vai continuar preso na motivação alheia. Vivendo de repost, de reels, de frases de efeito que não mudam nada. Mas a pergunta que te quebra é simples. Você quer sentir bem-estar? Ou quer evoluir? Porque quem busca bem-estar o tempo todo, nunca cresce. Crescimento exige desconforto. E o desconforto é a casa da disciplina. Você pode fugir dela agora. Mas a conta vai chegar. E quando ela chegar, você vai perceber que nunca foi falta de tempo. Foi falta de escolha.
O mundo está cheio de talentosos frustrados, de sonhadores sedentários, de promessas não cumpridas. Você vai ser mais um? Ou vai finalmente dizer, chega? Chega de desculpas. Chega de adiar. Chega de viver abaixo do seu potencial. Porque a verdade está diante de você. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um compromisso radical com sua própria grandeza. E isso começa agora. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você já notou como a maioria das pessoas está perdida? Vivem correndo, sem saber para onde. Vivem trabalhando, sem saber por quê. Vivem buscando, sem nem saber o que realmente querem. Esse é o problema de quem vive à espera da motivação, não tem clareza. E sem clareza, não existe direção. Você acorda, pega o celular, se arrasta pela rotina, corre para cumprir prazos, apaga incêndios, tenta sobreviver aos estímulos e ao cansaço. Mas no fundo, você sabe. Sabe que está perdido. Sabe que está repetindo o mesmo ciclo disfarçado de vida. Sabe que, se continuar assim, vai terminar os dias se perguntando: o que foi que eu fiz da minha existência? Essa pergunta é cruel. E ela vai te alcançar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar o reflexo do que construiu. E a resposta não vai depender da sorte. Vai depender da sua mentalidade. Warren Buffett sempre disse que o maior investimento não é em ações. É na sua cabeça. Porque o verdadeiro sucesso começa no invisível. Na forma como você pensa. Na forma como você interpreta o mundo. Na forma como você escolhe reagir aos obstáculos. Você quer evoluir? Então entenda, não é o mundo que precisa mudar. É sua lente. Pessoas que vencem não têm uma vida mais fácil. Têm uma mente mais forte. Enquanto os fracos fogem da dor, os grandes a transformam em alavanca. Enquanto os confusos pulam de ideia em ideia, os focados cavam uma só, até o fim. Enquanto os que esperam motivação desistem no primeiro não, os que têm clareza permanecem, mesmo sem aplauso. Você está construindo sua vida sobre emoções ou sobre convicções? Porque o que muda sua história não é o que você sente, é o que você decide. Buffett decidiu que sua vida seria orientada pelo longo prazo. Enquanto o mundo buscava lucro rápido, ele buscava consistência. Enquanto os outros se vendiam por tendências, ele mergulhava em fundamentos. Enquanto os outros se moviam por medo, ele se movia por convicção. Você precisa de clareza sim. Clareza do que você quer. Clareza de quem você precisa se tornar para chegar lá. Clareza do preço que isso exige. Sem clareza, qualquer dor te paralisa. Com clareza, até a dor vira combustível. Pare de dizer que está cansado. Você não está cansado. Você está desconectado de um propósito real. Quando você vive com propósito, o cansaço não some, mas se transforma em honra. Cada sacrifício vira parte de uma construção. Cada dia difícil se torna um degrau. Cada não que você dá ao prazer momentâneo vira um sim para o seu legado. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Você não é um ser motivacional. Você é um construtor. E todo construtor trabalha com um plano. Sem plano, não há obra. Sem obra, não há sentido. Sem sentido, a vida vira só repetição. Você precisa saber o que está fazendo aqui. Você está construindo uma família? Uma empresa? Uma mentalidade inabalável? Você quer liberdade geográfica? Financeira? Criativa? O que é liberdade para você? Porque sem isso claro, você sempre vai precisar de motivação. Mas quando isso está claro, a motivação vira detalhe. Você não acorda mais esperando energia. Você acorda com um porquê. Você não treina porque está animado. Você treina porque está comprometido. Você não economiza porque está empolgado. Você economiza porque sabe onde quer chegar. E essa clareza é o que muda tudo. É ela que cria os hábitos certos. É ela que te brinda da opinião dos outros. É ela que te faz levantar após cada queda. É ela que sustenta a disciplina, mesmo na ausência de motivação. Buffett enxergava oportunidades onde todos viam crise, porque ele via além. Você está preso no agora, porque está cego ao seu futuro. Você acha que o presente define sua vida? Ele não define. Ele só revela o nível da sua visão. E a sua visão, hoje, precisa se expandir. Pense no que você está plantando. Porque os frutos que virão serão exatos reflexos das sementes que você permite hoje.
Você quer respeito? Plante disciplina. Quer liberdade? Plante controle. Quer evolução? Plante desconforto. Quer legado? Plante sacrifício. O sucesso não escolhe. Ele responde. Ele responde à mente que não se distrai. Ele responde ao coração que não desiste. Ele responde à alma que não negocia o que sabe que precisa ser feito. Você quer mudar de vida? Então primeiro, mude o mapa que carrega dentro da mente. Pare de operar no piloto automático. Pare de buscar atalhos. Pare de repetir o padrão dos que fracassam. E comece a pensar como quem vai viver os próximos 30 anos com propósito. A clareza é o que separa o amador do mestre. O distraído do determinado. O que se sabota, do que se honra. A motivação te inspira por um dia. A clareza te impulsiona por uma década. Faça a sua escolha. Você já sabe o que precisa fazer, mas ainda não faz. Por quê? Porque ainda acredita na ilusão mais perigosa da vida moderna. A de que é preciso se sentir bem para começar. Essa crença tem destruído talentos, atrasado destinos, paralisado futuros inteiros. E o mais cruel? Ela parece lógica. Não estou inspirado hoje. Não estou no clima certo. Hoje não foi meu dia. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode te doer, mas vai te libertar. Você não precisa se sentir bem. Você precisa fazer. Você acha que os maiores nomes da história acordavam todos os dias motivados? Edison, Carnegie, Lincoln, Jobs, Ford, Buffett? Você acha que eles não tinham dias de dúvida? De medo? De desânimo? Tinham. Mas seguiram mesmo assim. Porque eles entenderam que a disciplina é o verdadeiro motor do impossível. Motivação é um fósforo. Disciplina é um maçarico. A diferença está no quanto você quer manter o fogo aceso. E aí entra o segredo que ninguém fala. Disciplina não é força de vontade. É sistema. É rotina. É repetição. É compromisso. Warren Buffett não é o maior investidor da história porque teve sorte. Ele é o maior porque repete o certo até que o certo se torne inevitável. Ele lê centenas de páginas por dia. Não por paixão momentânea, mas por disciplina silenciosa. E essa é a imagem que você precisa guardar agora. O maratonista invisível. Aquele que ninguém aplaude. Aquele que ninguém vê. Aquele que corre quando todos dormem. Que repete os treinos no frio, na chuva, na dor. Aquele que não precisa de plateia, porque a vitória está no ato, não na fama. Essa é a sua missão agora. Correr quando ninguém vê. Postar menos. Produzir mais. Falar menos. Realizar mais. Planejar menos. Executar mais. Desistir menos. Persistir mais. A disciplina é a armadura dos fortes. É o que te protege quando a motivação morre. É o que te guia quando a mente quer parar. É o que te molda quando o mundo te ignora. E sabe o que é mais incrível? A disciplina não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser contínua. Você não precisa acertar todos os dias. Precisa apenas não parar. A diferença entre os grandes e os medianos não está no talento. Está na frequência. Enquanto os fracos buscam intensidade, os fortes investem em ritual. Todos os dias. Mesmo sem vontade. Mesmo sem aplausos. Mesmo sem resultado imediato. É isso que separa quem realiza, de quem apenas deseja. A vida não vai premiar quem tenta. Vai premiar quem faz. E você pode não ser o mais rápido, nem o mais inteligente, nem o mais sortudo. Mas se for o mais disciplinado, ninguém vai te parar. Porque disciplina é invencível a longo prazo. Buffett já disse, é melhor fazer um progresso constante e lento, do que correr rápido por um tempo e depois parar. O mundo está obcecado por velocidade. Você precisa estar comprometido com direção. Pessoas aceleram, mas não chegam. Você vai chegar, porque vai permanecer. A constância é um novo superpoder. Enquanto os outros desistem por tédio, por ansiedade, por crítica, você continua. Você repete. Você constrói. E quando eles perceberem, será tarde demais. Você já terá vencido. E ninguém vai entender como você chegou tão longe. Eles vão dizer que foi sorte, que foi domingo, que foi privilégio. Mas você vai saber. Você vai lembrar das madrugadas, dos dias em que não queria, mas foi, das manhãs frias, dos treinos solitários, dos não que você deu ao conforto, das vezes em que sua mente implorou para parar, e você escolheu continuar.
Porque essa é a verdadeira vitória. Não é o troféu. É o sangue nas mãos que diz, eu fui até o fim. E o melhor? A disciplina que te faz forte hoje, será o que te torna livre amanhã. Enquanto os motivados vivem em ciclos, você vai viver em colheitas. Porque tudo que você faz no escuro, mais cedo ou mais tarde, ilumina o mundo. Você vai falhar. Sim, vai. Mesmo com disciplina. Mesmo com clareza. Mesmo com foco. Você vai cair. Vai errar feio. Vai ser traído pelas próprias decisões. Vai confiar em algo que desmorona. Vai apostar alto e perder. Vai se sentir fraco, incapaz, estagnado. E está tudo bem. Porque fracassar faz parte do processo. Só não faz parte da identidade. O erro é inevitável. A permanência no chão é escolha. Warren Buffett já errou. Errou em investimentos, em decisões de negócios, em julgamentos de pessoas. Mas nunca permitiu que um erro o definisse. Porque ele entendeu o que poucos compreendem. Fracasso não é o fim. É a fundação. Cada queda é um tijolo da sua grande obra. Cada dor te ensina algo que a vitória não seria capaz. Cada rejeição afia sua convicção. Cada perda revela o que realmente importa. Você quer vencer? Então abrace o fracasso como parte do caminho. Não como um sinal para desistir, mas como uma prova de que está avançando. Pessoas que não falham, são pessoas que nunca tentaram de verdade. E o mundo está cheio delas. Cheio de gente que prefere a crítica à coragem. Cheio de covardes bem vestidos. Cheio de especialistas em atalhos, que nunca caminharam um percurso real. Mas você não vai ser assim. Você vai ser o que continua. O que aprende. O que se reinventa. A resiliência é a arte de recomeçar com mais força do que antes. É ser fogo mesmo na água. É ser rocha mesmo na tempestade. É ser propósito mesmo na dor. Buffett diz que não importa o quanto você erra, contanto que os seus acertos sejam grandes o suficiente. Você não precisa acertar sempre. Precisa acertar em cheio, e persistir até que esse acerto mude tudo. Mas isso exige tempo. E paciência. E coragem. E exige uma pergunta final. Uma pergunta que, se você for honesto, vai mudar sua vida. Se hoje fosse o seu último dia, você se arrependeria do que não fez? Feche os olhos por um instante. Se imagine no fim. Um quarto branco. Silêncio. Seu corpo velho. Sua mente cansada. Você não pode mais voltar. Não pode mais recomeçar. Só pode lembrar. Você se lembraria com orgulho? Ou com arrependimento? Você pensaria, eu fui até o fim? Ou, eu me traí todos os dias esperando a motivação perfeita que nunca veio? Você sorriria por ter tentado, ou choraria por nunca ter começado de verdade? Essa imagem é a sua bússola. Porque o tempo está passando. E ele não volta. A vida não vai te esperar. O sucesso não vai bater à sua porta. A transformação não vai surgir do nada. Tudo depende do que você vai fazer agora. Você pode continuar buscando motivação. Ou pode se tornar a força que levanta o próprio império. Você pode seguir caçando vídeos. Ou pode ser o protagonista de um vídeo que os outros um dia assistirão dizendo: foi ele que me fez levantar. Você pode ser o espectador. Ou o exemplo. O mundo está implorando por pessoas que agem mesmo sem vontade. Que constroem mesmo sem aplausos. Que permanecem mesmo quando tudo parece parado. Essas pessoas criam legado. E o legado não é fama. Não é dinheiro. Não é status. Legado é o que fica depois que você parte. É o que você transforma na vida dos outros. É o impacto silencioso das suas escolhas. Buffett não será lembrado apenas pelas fortunas que acumulou, mas pela filosofia que deixou, pela mente que treinou, pelo exemplo de longo prazo, paciência e integridade. E você? Como será lembrado? Talvez você ainda esteja apagado, esquecido, no escuro. Mas isso não importa. Importa o que você vai escolher a partir de agora. Porque a escolha está diante de você, nua, direta, inadiável. Vai continuar esperando a motivação? Ou vai se disciplinar até que o mundo não consiga mais te ignorar? Chega de ciclos. Chega de desculpas. Chega de viver abaixo do que você nasceu para ser. Pare de esperar a motivação. Discipline-se. E faça a sua vida valer cada cicatriz.